a falarmos com Deus através desse hino. Vamos cantar? Falar com Deus. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém? Deus escolheu um dia especial para a nossa adoração. E é sobre esse dia, o sábado, o santuário no templo, que nós vamos cantar nesse momento.
Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário do templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar, na eternidade, diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário do templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário do templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Amém. Boa. Som. Agora sim. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Eu não sou o Luiz Gonçalves, mas chega mais perto. Você é nosso convidado, claro. Aqui o culto é jovem, mas é para todas as idades. Você que gosta de aprender, você que gosta de ampliar aí o seu conhecimento, você é mais do que o nosso convidado. Você tem que ficar aí sentadinho, participando conosco. E sim, nós também estamos com saudades de vocês. E sabemos que vocês provavelmente têm algum pedido aí no coração que queiram compartilhar com os irmãos,
para que nós possamos orar por vocês. Aqui no nosso JA nós teremos um momento especial de oração, e por isso, se você tem um pedido que queira compartilhar conosco, coloca aqui nos comentários que nós iremos orar daqui a pouquinho por seu pedido. Também iremos orar pelo nosso país e pela situação em que estamos vivendo. Hoje, o nosso JA tem um tema muito especial. Foi ele que disse. E o que Deus disse sobre a conduta cristã? O que Ele nos deixou de revelação sobre esse tema? Hoje nós iremos ter uma conversa sobre alguns assuntos acerca do comportamento cristão. Como nós devemos nos comportar, nos relacionar, e isso nós iremos conversar daqui a pouquinho. Mas, para começarmos o nosso culto, vamos de música? Leonardo, canta pra gente. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Os nossos filhos e filhas irão profetizar. Os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Os nossos filhos e filhas irão profetizar. Os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai
Olá, irmãos! Eu sou o Henry Moura e um feliz sábado a todos! Hoje eu vou passar uma mensagem bíblica para você e para mim também. Mas antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, curve suas cabeças e pense em Deus. Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, proteção e saúde. Obrigado porque até aqui o Senhor nos livrou de todo o mal e nos guardou. Obrigado porque mesmo nos momentos difíceis, nessa época difícil que a gente está vivendo, nós estamos aqui online podendo falar do seu amor. Obrigado por tudo. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos iniciar. O que mais eu vou falar sobre Davi. E o que mais me chama a atenção em Davi não é só sua coragem, também pela sua paciência, sua humildade, sua esperança em Cristo. Então sucedeu que o rei Saul, era o atual rei de Israel, estava se tornando muito mal. Então o Senhor escolheu o profeta Samuel para ungir um dos filhos de Jessé, né? E a pessoa que foi escolhida foi Davi. Mas Davi, naquela época, ele foi ungido ainda muito jovem. Então, ele teve que esperar 30 anos para poder, assumir o trono. Mas o que ele fez nessa época até ele assumir o trono, esses 30 anos? Ele fez história. Ele derrotou o gigante Golias, ele tocava sua harpa para afastar os espíritos malignos do rei Saul. Ele era humilde com as pessoas, ele também apacentava as ovelhas. E o tempo foi passando. E Saul, ele tinha uma visão muito ruim de Davi, né? Ele achava que Davi era uma ameaça, né? Aí ele chegou a ameaçar Davi de morte, mas Davi, ele ficou com medo. Davi tinha medo. Então Davi, ele se mudava de cidade toda hora. Uma hora ele ia para uma cidade, uma hora ele ia para outra. Ele tinha muito medo, muito medo. Mas maior que seu medo era a esperança que ele tinha em Deus. Então, nesse troca de cidades aí, ele acabou se deparando frente a frente com o rei Saul. Mas o rei Saul estava dormindo. Então o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter matado o rei Saul e acabado com o seu medo, com as suas preocupações, com as perseguições. Mas não, ele não o matou. Ele fez diferente. Ele tirou um pedaço de seu manto para comprovar ao rei Saul que ele esteve ali frente a frente com ele, porque se ele quisesse ele poderia ter matado. Então naquele momento os pensamentos de Saul com Davi mudaram. E chegou um tempo que Saul chegou a falecer. E Davi, ele foi coroado, foi assumir o trono. E esses 30 anos se passou e chegou o dia. Então, irmãos, vamos refletir. Não importa quanto tempo vai demorar para alguma coisa importante acontecer na sua vida. Deus, ele está preparando algo melhor para você, planos maiores para sua vida, para sua família. Calma, basta esperar. Davi esperou. Davi foi humilde. Davi, ele esperou muito. Davi teve calma. Mesmo nos medos, ele teve calma. E ele foi ungido a rei. Então calma. Você está com medo? Calma, respire fundo, tenha mais confiança em Deus, sabe? Vamos orar, porque tudo vai dar certo. Tudo dá certo quando se tem Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, irmãos, vamos refletir, vamos ter Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E fique em casa, hein? E aqui já estamos todos juntos aqui, essa equipe, para responder algumas perguntas sobre o tema de conduta cristã. Então, mas antes de começarmos as perguntas, não se esqueça de colocar aí nos comentários o seu pedido, tá? Para podermos juntos orar uns pelos outros
e, claro, né, nos unimos ainda mais na fé em Jesus. Vamos então à primeira pergunta desse JA, desse culto jovem. Vamos lá, a primeira pergunta é a seguinte: a Bíblia fala que não podemos tomar café e chá? De onde os adventistas tiraram essa ideia? E aí? De onde os adventistas tiraram essa ideia? Todo mundo aqui em silêncio. E aí? Como que é o Vocês negócio? podem comentar também em casa, tá? Coloque a contribuição aí, manda pergunta. Bom, vou repetir a pergunta, hein? A Bíblia fala que nós não podemos tomar café ou chá? De onde os adventistas tiraram essa ideia? Eu posso começar? Pode. Quem começa é mais fácil, né? Depois Então, vai ficando pode mais difícil começar. para os outros, né? Bem, o que a gente tem que perceber que a Bíblia, ela não é um livro de escoteiro, nem um manual de instrução. Ela não vai dizer tudo que nós precisamos, e ela não trabalha com pontos, né? Ou com uma receita, uma instrução e assim por diante. O que a Bíblia trabalha é com princípios, certo? E o que nós estamos falando aqui não é, se a gente for trabalhar um pouco o conceito, não é beber ou não beber, mas sim é a santificação. E qual é o princípio desse negócio de não beber café, não beber chá, que você está falando é o chá preto, né? Não é o chá de melissa, de erva Santa Maria, não pode tomar, de erva doce, capim santo e assim por diante, né? Tá dando uma microfonia aqui, peraí, gente. Som? Isso, saiu. Então a questão é o seguinte: qual é o princípio? Bebidas maléficas ao nosso corpo. E aí a gente entra na questão do vinho, né? Do tomar ou não vinho, vinho forte e o vinho que é o suco de uva na Bíblia. A Bíblia é categórica quando fala no vinho, tá? O vinho novo que os judeus falam, que Jesus fez lá no casamento, nas bodas de Caná, e o vinho que o judeu bebia, que não era alcoólico. E toda vez que a Bíblia fala o vinho prejudicial, o vinho transparente, que ele usa esse detalhe, né, que é o suco de uva fermentado, que dá aquela transparência para o vinho, esse daí alcoólico é pernicioso para a nossa saúde. Então, quando no arcabouço do que se pode fazer ou não, entra o princípio claro do quê? De bebidas fortes, tá certo? Que começa-se com a bebida alcoólica e assim por diante. E aí vem aquele texto, né, de 1 Coríntios: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus, né? Então, o que você bebe, o que está dentro do teu copo, dignifica a Deus? Tem as questões fisiológicas do chá, do café e assim por diante, né? Que isso daí, o doutor pode falar, que mais fácil na fisiologia, né? Mas na questão de princípio, entra dentro do princípio de bebidas alcoólicas que a Bíblia vem trazendo. É isso. Peguei a parte mais fácil da explicação. Tá certo. Agora as meninas, o doutor aqui, continua a argumentação. Eu acho que é mais em relação ao efeito que o que você ingere vai trazer para o seu corpo, seja um efeito Sim. mental, de você perder a sua consciência daquilo que você está fazendo, ou também do seu próprio organismo, né? Porque muitas pessoas, eu conheço várias, são movidas pelo café, a mente e o próprio corpo dela sente essa necessidade. E você depender de uma coisa para você conseguir manter o seu dia bem, ou só a saúde, teoricamente, bem, não é uma coisa saudável. Então, eu acredito que vem disso também, o efeito que isso vai trazer psicologicamente e para o seu próprio organismo. O que ela falou é interessante, porque, não sei se você já teve a oportunidade de ir no hospital, as pessoas elas são dependentes do café, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas a cafeína realmente é uma bebida, é como se fosse água dentro de ambientes hospitalares e de muitas empresas, né?
Você já se perguntou por que as pessoas tomam café em ambientes hospitalares ou qualquer outro? Estou falando do que eu conheço mais. Então, é porque a cafeína desperta, ela tem essa característica, né, na sua essência, né? A cafeína é uma substância termogênica, significa o quê? Ela tira propriedades de onde não deveria tirar. Então, ela te dá uma excitação, um prazer, e depois ela deprime. Então, por isso que você tem necessidade de tomar o segundo copo, o terceiro copo, o quarto, ou seja, aí é uma pergunta, né? Inclusive na internet, outro dia uma pessoa estava comentando, vocês adventistas não tomam café, vocês estão indo contra o próprio Cristo, né? Que disse que não é o que entra que contamina, né? É o que sai da boca, né? Vocês ficam falando de comidas e bebidas, por favor, nós já passamos essa época. Mas por que será que a cafeína tem esse efeito dependente? Não nos deveria fazer preocupar em relação a isso? Assim como o álcool, como o pastor mencionou aqui agora, nós deveríamos realmente nos despertar realmente a isso. Tudo que nos faz ter vício ou adição, né, uma dependência, não é algo que Deus deixou para nós, como alimento, como bebida. Então a gente tinha que refletir um pouco sobre isso. Se ela tem esse efeito, se o vinho tem esse efeito, o vinho, inclusive, a bebida forte está até dentro dos frutos da carne, lá em Gálatas. Sim, né? sim. É um exemplo, né? E a cafeína, ela tem um caminho semelhante, porque comer açúcar e comer alguma coisa como comer carne não entra no mesmo âmbito da cafeína, eles são completamente diferentes. A cafeína, ela é maléfica ao corpo, ela excita, tira energia do seu próprio corpo e deprime depois. Por isso que as pessoas são dependentes. Aí se entende, então agora eu entendo um pouco porque vocês não tomam café. É porque existe uma substância aí intrínseca nessa bebida que nos faz mal à saúde, assim como o álcool faz mal à saúde. Então, tendo em vista o princípio, né, de que quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então, ao tomarmos esse tipo de bebida, será que nós estamos prejudicando ou fazendo bem ao nosso corpo, né? Um ponto que a gente precisa citar aqui na parte fisiológica, mas na parte psíquica, né, é que a questão é o seguinte, nós trabalhamos numa frequência cerebral na normalidade, que é a frequência cerebral que o Espírito Santo fala no nosso corpo. E quando essa frequência cerebral é alterada, destoa-se a falha, e a fala do Espírito Santo não muda, mas o que muda é a frequência cerebral nossa, fica ininteligível. Então a gente não consegue entender o que o Espírito Santo quer para a nossa vida, tá certo? E eu falo assim, vou polemizar mais, não é o café em si, é tantas outras coisas que destoam o próprio açúcar pode, Elemate usa a palavra embotar, né? A palavra embotar é exatamente isso, a frequência cerebral modificada. Né? Ela fala que ela vê mais prejuízo nas confeitarias, e aí ela calcula, né? Açúcar, ovo e farinha, né? Açúcar, ovo e farinha, e usa esses 3 pontos, né? Que é o belo, e o leite, que é o belo do pudim, né? Bênção de Deus. E Walter, né? Walter, né? Que é o pudim, gente. E ela fala que isso é muito prejudicial à saúde, embota a mente, né? E então você pega esse princípio, mas aí tem um ponto que eu tenho que colocar minhas pitadas, né? Não tem jeito. E remédio para dor de cabeça? Não tem cafeína? Aí, não sou eu que penso assim, o Michael e eu somos inteligentes, pensamos igual, né? Assim, o remédio para dor de cabeça tem cafeína, chocolate, e aí, o líquido preto, né, suco de ameixa gaseificado, e aí? Como que a gente entra nesse ponto? Bom, a cefaleia, ela é o quê? Ela é uma vasoconstrição, é como se você tivesse o calibre assim da sua veia, da sua artéria, que é diminuída, não chega fluxo sanguíneo, não chega oxigênio, e consequentemente não vai chegar o quê? Vida, né? Então o cérebro fica pouco nutrido, e dos alarmes, né, que ele diz, olha, alguma coisa não está bem, é a dor de cabeça, né? Então, uma coisa é você ter uma necessidade, né?
né? Outra coisa é você tomar por prazer. Uma necessidade, tem cefaleias que podem enlouquecer uma pessoa. Tem vários tipos de cefaleias. Então, não dá para a gente poder fazer a mesma aplicação. Eu tomo café, mas está tomando por quê? Estou tomando para dor de cabeça? Porque, na verdade, eu poderia tomar um paracetamol, né, um composto que contém cafeína, né, como muita gente toma o Dorflex, e aí estaria resolvido, né? Mas aí o que está acontecendo? É uma necessidade. A gramatura, me corrija se eu estiver certo, doutor, mas a gramatura, ela é controlada para necessidade específica, não tem a mais, não produz o excitamento crônico e assim por diante. O remédio é isso, né? O remédio, ele vem na necessidade certa, né? Vem no composto exato para tentar trazer. Não é o ideal ficar tomando remédios, né? Eu sou da área de saúde, creio que muitos que estão nos assistindo também são da área de saúde, ou apreciadores da saúde, né? O remédio é o quê? Quando não tem mais opção, porque Deus já deixou o nosso remédio. O nosso remédio divino é o quê? É a prevenção e a promoção à saúde. São os remédios naturais que Ele deixou, que não são necessariamente remédios, né? Eles são promotores de saúde. A água, por exemplo, é um promotor de saúde. Uma pessoa que toma água, ele se desidrata, dificilmente vai precisar ter dor de cabeça, porque ele se hidrata, tem um estilo de vida correto, né? Então a gente tem que diferenciar muito bem as coisas. Isso aí, o André Novaes, ele está dizendo aqui pra gente, Andréa Novaes está dizendo que o livro Conselhos sobre Regime Alimentar é bem claro sobre o assunto da página 425. Realmente, a Ellen White, ela dedica uma seção do livro Conselhos sobre Regime Alimentar a tratar sobre esse assunto, né? Então, se vocês querem aprender um pouco mais, vão lá, busquem, tá? Vasculhem, sejam os bereanos da atualidade. Professor, e só um detalhe que eu me lembrei agora, é assim, a gente está vivendo uma época, pastor, que dentro da igreja as pessoas tomam café, chá preto, café, está normal dentro da igreja, em vários lugares. Eu não vou citar um lugar aqui e você se avalie em casa, né? Será que, de onde é que nós estamos tirando isso? Da cultura moderna, né? E a isso é um perigo. Coca-Cola? Pois é, e a Coca-Cola, e os refrigerantes em geral, né? Isso nos deveria fazer refletir um pouco, né? É errado tomar Coca-Cola, então? E aí? Não, eu não tomo, E aí? rapaz, mas e aí? E aí? E aí? Me E a disseram quantidade de que é. cafeína que tem, né? E aí, Tem cafeína, o refrigerante é um tipo de uma substância É por causa da termogênica. cafeína, então, que a gente não deve tomar Coca-Cola? Ela tem uma quantidade de açúcar exagerada para as necessidades básicas corporais, né? O que eu preciso de açúcar, um carboidrato simples seria suficiente, né? E carboidratos simples são os integrais que Deus nos deu, né? Então é certo eu falar, eu não posso tomar Coca-Cola por causa da cafeína? A gente não pode tomar nenhum refrigerante, então. Qualquer refrigerante faz mal. Qualquer Aí que tá o um negócio. faz A gente mal. não pode... Coca-Cola acho- é pior do que os outros refrigerantes, não. Eu acho que é uma argumentação muito fraca a gente falar que é só por causa da cafeína que a gente não pode tomar Coca-Cola. Porque o chocolate tem também cafeína. No que a gente entende, o que tem, não estou falando que é correto, o que tem de mais saudável dentro de 1 litro de Coca-Cola é a cafeína. O que tem de mais natural. Olha as químicas, os acidulantes, o tanto de açúcar que vai lá. Não estou fazendo apologia a favor da cafeína, tá certo? Eu estou falando que, se você for falar assim, separa o que tem, fazer uma escala, o que tem mais de natural dentro de uma garrafa de Coca-Cola, primeiro é a água, né? E depois da água vem a cafeína, e depois os corantes, os acidulantes, os químicos, conservantes e tudo mais. Gente, é uma bomba, é um veneno. E aí não é só a Coca-Cola, aí é todo e qualquer refrigerante. E a Bruna comentou uma coisa interessante. Qualquer refrigerante, ele cria um ambiente ácido no corpo, né? E a gente sabe que um ambiente ácido que é abaixo de 7,35 a 7,45, que é o normal, né? Um ambiente ácido é um ambiente onde a pessoa constantemente está produzindo radicais livres, né? E os radicais livres, eles combatem o corpo, eles destroem o corpo, né? Eles favorecem mais o envelhecimento, né? Então, quando você se alimenta ou come alguma coisa que tem esses elementos nocivos à saúde, você deixa o seu corpo ácido, né? Um corpo ácido não é alcalino, é o contrário, e esse corpo
favorece enfermidades, doenças, mutações gênicas e o câncer. E no final é o câncer onde vai chegar, né? Então temos que cuidar muito com aquilo que comemos, de Coríntios 10, 31. Cuidado com o que você come, com o que você bebe, porque você, ao fazer isso, deveria fazê-lo para a honra e glória de Deus. Então nós devemos aplicar esse princípio não apenas ao chá, ao café, ao refrigerante, mas a tudo aquilo que nós vamos colocar na nossa boca. Tudo aquilo que nós iremos ingerir, nós devemos ver se aquilo vai fazer mal para o corpo, né, que como a Bíblia também menciona, é o templo do Espírito Santo. Vamos então para a próxima pergunta. Vamos lá. O que a Bíblia fala sobre adornos e tatuagem? Esse é um tema aí que muitas pessoas questionam, né? O que a Bíblia fala sobre adornos e tatuagens? Podemos ou não podemos fazer? Eu quero começar com uma pergunta. Vamos lá. Esse assunto está me intrigando há alguns dias. Uma cantora da nossa igreja, alguns dias atrás, não daqui, tá? Conhecida. Ela postou uma foto com brincos. E fez um super texto lá, falando que ela estava se sentindo livre e tal, depois que ela tinha tirado. Alguns cantores da própria igreja comentaram, até que enfim você tirou um peso, não sei o quê, da sua cabeça, da sua vida, né? O meu questionamento é, por que as mulheres israelitas usavam antigamente adornos? Por que em muitas parábolas Jesus, por exemplo, na parábola do filho pródigo, quando o filho ele volta para o lar, o pai lhe dá um anel, né? Então, um adorno. Porque relógio não é considerado um adorno, uma aliança não é considerado adorno, então colar, brinco é. Esse é o meu questionamento. Por que elas usavam? Não podemos usar, entendeu? E como é considerada essa questão dentro da Bíblia, dentro do espírito de profecia? E uma coisa que eu queria deixar, quando eu vi essa postagem dessa cantora, né? Quando nós estamos na nossa igreja, nós não aceitamos um ponto. Não, a gente não aceita, não concorda. Ok, a gente tem o direito de não concordar com tudo, né? Mas eu acho que expor em rede social, expor a tua igreja, expor o que a doutrina, o que até então é algo que conflitante, que dá liberdade para as pessoas de fora falar assim, o que é essa igreja, entendeu? Qual o poder, qual a autoridade tem, o que eles acreditam de verdade? Muitos não concordam, concordam. É isso aí. Agora é com vocês. Só isso? Só isso. Nossa, Só que isso. simples. Desabafei. Bota fogo aí, né? Fala, Thalitinha. Eu queria dar uma pincelada no que ela falou, né? E também eu tenho os meus questionamentos. Eu acho que daqui eu sou a mais nova, assim, questão de batismo, né? Da igreja. Não, acho que sou eu, né? Eu tenho 22 anos aí. Então, nunca foi um questionamento assim. Quando eu entrei na igreja, nunca foi algo essencial para mim, essa questão do brinco, até mesmo quando eu não era. Nunca tive essa necessidade. Mas só que uma coisa que eu questionei bastante, eu acho que eu nunca cheguei a perguntar também para o pastor, guardou para mim. Às vezes converso com o Júnior e só. É questão de culturas, né? É uma questão cultural isso, porque existem vários outros países onde tem denominações da nossa igreja, e por conta da cultura deles, eles usam adorno e tudo mais. Essa doutrina seria algo em questão da nossa salvação. O que isso reflete? Esse é o meu questionamento, porque significa, então, que essas pessoas elas não serão salvas por estar usando adornos, sendo que a palavra que elas têm em mão é a mesma que a nossa. Então, eu fico me questionando essa questão cultural da coisa. Né? A Lucélia postou aqui nos comentários, pelo que entendi, essa cantora não faz parte da igreja. Assim, antes ela fazia e quando ela postou, ela falou que ela não fazia mais parte da igreja. Gente, olha só, vamos começar do começo. Eu acho que o que está conflitando na mente aí para a gente entender de forma mais clara é a palavra adorno. O que é adorno? Adorno é tudo aquilo que está vinculado ou grudado no nosso corpo. Vamos dizer assim. Adorno é tudo aquilo que está grudado no nosso corpo.
Existem dois tipos de adornos: adorno funcional e adorno não funcional. Essa seria a próxima pergunta. Mas pode já pode emendar que já tá ótimo. Já pode emendar? Pode, emenda logo. Eu acho que a gente tem que começar desse pressuposto: adorno funcional e adorno não funcional. O que é adorno funcional? É adorno que refere-se a um propósito. Eu vou dar um exemplo extremo já aqui. Uma pessoa que precisa de prótese para se locomover, para andar. Uma pessoa sem perna e colocou uma prótese. A prótese é um adorno, porque está grudado no corpo. É funcional ou não é? Totalmente funcional. Eleva a pessoa a um status maior do que o outro. Esse adorno, ele faz a pessoa sobressair em orgulho a outra pessoa? Não. Um óculos é um adorno. E as pessoas que necessitam de óculos sabem que é um adorno super funcional. Porque, puxa vida, sem o óculos não consegue enxergar. Tá certo? Agora, o que é adorno não funcional? Adorno não funcional é todo aquele adorno que você usa para embelezar e não tem propósito nenhum. Exemplo? As joias, um brinco. Qual é a função do brinco? Qual é a função do colar? A não ser dizer que eu sou mais, porque eu tenho condição de comprar. Eu acho que o primeiro ponto é esse. E tem gente que usa um colar, tá certo? E colar de pedras preciosas. Eu sou mais do que vocês, porque eu tenho condição de comprar. E tem gente ainda que compra bijuteria para falar que é mais, então tá tendo austeridade e mentindo ao mesmo tempo, porque é bijuteria, né? Aí lascou de vez, tá? Fala, Thalita. Na questão, que nem o senhor falou, da questão da superioridade, isso realmente faz sentido. E também seria no caso, por exemplo, das mulheres, o fato das joias, a pessoa sentir a necessidade de se achar somente bonita se ela tiver aquilo em volta de si, ou o brinco. Mas só que, um parênteses, é aquele negócio, né? Tudo que é o extremo acaba... a gente não consegue ter esse equilíbrio de saber o limite das coisas. Porque, por exemplo, tem pessoas que podem usar isso não vai mudar a vaidade dela, ela se sentir muito vaidosa, ou ter essa superioridade que o pastor está falando. Mas só que a linha é muito tênue. Então, eu acho que existe, vamos dizer assim, eu não sei se é princípio, não sei a palavra certa para utilizar. Desculpe a ignorância, mas só que, no caso, seria por uma questão de prevenção, para você não cair nessa tentação de sentir essa superioridade e essa vaidade? Não. Tem uma pergunta interessante que depois a gente faz. Mas, assim, o uso de joias não é questão de prevenir a vaidade da pessoa. Não, pelo contrário. É bíblico, tá certo? Falar sobre isso. Eu quero ler um texto aqui, que vai basear a argumentação nossa. Acho que o Douglas vai apresentar um texto paralelo a esse, tá? 1 Pedro 3,3 diz, está falando sobre a esposa, mas a gente pode falar sobre mulheres de modo geral. O texto de 1 Timóteo vem falando também a mesma argumentação. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é grande valor diante de Deus. Aqui está falando que o nosso adorno não deve ser exterior. 1 Pedro 3,3. 1 Pedro 3,3. Lê o texto que você vai ler, que eu acho que que vai ser o mesmo caminho, né? É o mesmo caminho. Da mesma sorte, as mulheres... Fala o texto também. O texto. 1 Timóteo 2 e versículo 9. Versículo 9 em diante. Da mesma sorte, as mulheres usem trajes, roupas decentes, né? Se vistam de forma simples e modesta, não com cabelos frisados, cheios de ouro, ou pérolas, ou vestuário caro.
Porém, com boas obras, assim deveriam fazer as mulheres piedosas, né? E outros aspectos que aqui está dizendo. Então, chama um pouco a atenção aqui, porque é um adorno, é uma joia essencial ou não, né? Essa é a pergunta. Você usou o termo adorno adorno funcional, que também é o mesmo caminho, né? É um adorno funcional? Não é um adorno funcional. Então, aí vem a questão. É bíblico, gente, é bíblico. Um outro texto que me chama muita atenção também, e quero convidar você que está em casa para ler, e aqueles que puderem aqui também, é Isaías capítulo 3, né? É um pouco mais forte, inclusive, do que esse que eu li. É bem mais forte, é uma chulapada, né? Como a gente costuma brincar. Aqui, Isaías capítulo 3, no versículo 16, olha só, diz ainda mais o Senhor, para as filhas de Sião, olha só, para as filhas de Sião, visto que elas são altivas, orgulhosas e andam de pescoço, né, emproado, com olhares imprudentes, passinhos curtos, fazendo tinir, né, fazendo barulho com as roupas que elas estão usando. Então, aqui é uma advertência a respeito disso. No versículo 18 fala, naquele dia o Senhor vai tirar o enfeite dos anéis dos seus tornozelos. Então, significa que elas usavam tudo isso que eu vou falar aqui. É uma cena de juízo é uma que está cena de acontecendo juízo. aqui, né? Tirará o Senhor os enfeites dos anéis dos tornozelos, os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, braceletes, véus esvoaçantes, turbantes, cadeiazinhas para os passos, cintas, caixinhas de perfume, amuletos, olha só, sinetes e joias pendentes no nariz, algumas mulheres usavam, os vestidos de festa, camisas finíssimas, etc. Né? Então, naquele dia, diz o Senhor, ou seja, é um juízo que Deus está dizendo para nós, uma reflexão, porque as mulheres, costumeiramente, elas viam nas aldeias e nos povos circunvizinhos o que as outras usavam, e viam que os homens, né, lhe chamavam a atenção esse tipo de vestuário, esse tipo de adorno, esse tipo de roupa, e elas faziam o quê? Queriam atrair os homens da sua nação da mesma maneira, e elas começaram a usar esse tipo de adorno, mas nunca foi plano de Deus, nunca foi um adorno essencial, né, funcional, era um adorno o quê? De vaidade. Então a gente tem que refletir um pouquinho no que a Bíblia fala a respeito disso, antes da gente tomar certas condutas, porque, e uma outra coisa que a Bruna perguntou, quem é referência para mim? Esta cantora é referência para mim? Aí vem uma pergunta forte, né? Há muitas pessoas que são referências, né? Para muitos, um cantor famoso, uma cantora famosa, um pregador, e quando um desses famosos cai por algum motivo, faz alguma coisa, os outros veem como referência. Mas quem deveria ser a nossa referência? A gente estudou 13 sábados sobre isso, é a palavra, e não uma pessoa ou outra deveria ser a nossa referência. Então vai igual o Bereano, confirma, ele está fazendo de acordo com a palavra ou não? É isso mesmo. Pegando aí a questão, mas a Bruna falou, e as mulheres israelitas usavam joias, e está na Bíblia, usavam joias sim. E a questão cultural também, né, que eu perguntei. Eu vou chegar na questão cultural ainda, é que isso daí vocês, olha, pegaram e deram um mata-leão na gente, né? A questão é o seguinte... Ninguém mandou chamar a gente. A gente se arrepende das coisas de vez em quando, mas assim, olha só, a questão... Existe sim o uso de joias, as mulheres bíblicas da Bíblia usavam joias. Vou pegar o caso de Isaías 3, que é o mais gritante, que o Douglas acabou de ler, mas a Bíblia inteira está permeada disso. As mulheres israelitas usavam joias sim, mas a gente não pode parar só nisso. Uma investigação criteriosa tem que perguntar por que e quando. Não só o fato, não só ver o fato e concluir. A gente tem que usar a conclusão para usar depois que fizer as perguntas certas. A pergunta certa é, como elas estavam espiritualmente para usar as joias? Todas as vezes que joias eram inseridas na cultura israelita, era quando estava na decadência espiritual. Aqui, no livro de Isaías,
que Isaías relata direitinho como deve ser o abster-se da cultura pagã para que o juízo de Deus entrasse a favor do povo de Israel, era quando? Era quando tem que fazer a limpa. Se você pegar Isaías ele veio num tempo de extrema necessidade espiritual do povo. O povo estava arruinado. Eles vinham sobre o rei, o pior de todos, eu esqueci o nome, o pior de todos os reis, não, Acás, eu acho que foi Acás. Acás foi o pior rei de todos. Ele adorava Mamon e ele colocou a idolatria totalmente, até fechando a casa de Deus de Israel. E aí entra Isaías. Ao entrar Isaías, ele falou: precisamos fazer uma reforma no povo de Israel. Isso era a profecia de Isaías. Qual era a reforma que Isaías precisava fazer? Primeira coisa, para ter a reforma total, tirar joias. Então a gente vê, e outra coisa, a gente pega Apocalipse 17, não vou ler porque não tem necessidade, tá? Quais são as características da prostituta, da meretriz de Apocalipse 17? É adornada com vestes luxuosas, com ouro, tá certo? É adornada com ouro, com engaste de ouro. Então, a meretriz de Apocalipse 17 é a personificação profética de idolatria, de corrupção moral, de corrupção espiritual, de tudo que é contrário a Deus. Então, existe o uso de joias na Bíblia, sim, mas quando é inserido ao paganismo dentro do povo de Israel também. E um detalhe, só a Bruna já vai falar, é que exatamente como a dança, que estava relacionada intimamente com os tambores, né? Sim. Sempre que citava as danças e os tambores. Mas de onde veio isso? É cultural? É cultural, mas não da cultura judia. Não foi o propósito de Deus para o seu povo. Sim. Tem um versículo em Gênesis 24, 53. Abraão, Isaac, eles eram servos de Deus, certo? E quando teve o casamento de Isaac e Rebeca, aí fala assim: e tirou joias de ouro e de prata e vestiu e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Por que eles deram joias de ouro e de prata? Eles não estavam inundados no paganismo nesse momento. Não estavam. Respondo essa pergunta, é fácil. O negócio é o seguinte, antes, deixa eu voltar, o pior rei da época de Isaías era Acás. E Acás morreu e veio Ezequias. Aí veio a reforma junto com Isaías. E eles quebraram postes ídolos, arrancaram todos os pingentes, ornamentos das mulheres e assim por diante, tá? Abraão tinha joia, sim, tá certo? E depois me lembra de falar do anel do filho pródigo, tá? Que é outra pergunta, tá? Abraão tinha joias, sim, e ele fazia uso de joias, mas aí na Bíblia fala alguma vez de Sara usando joias? Aí na Bíblia vem falando alguma vez que Abraão retirou as joias do seu corpo? Existe uma outra função de joias na Bíblia, no relato bíblico, que não está relacionado a paganismo e não está relacionado a idolatria, e sim como uma moeda de troca. Herança, moeda de troca. Lembram da história de José, que de Jacó, que Raquel fugiu com os ídolos da família? Não sei se vocês estão recordando que fugiu com os ídolos da família. O que eram esses ídolos? Esses ídolos não eram ídolos de adoração, porque eles adoravam um Deus verdadeiro. Eram escrituras de terra, tá certo? Era questão de posse legal, escrituras de terra. Como hoje nós temos escrituras lavradas em cartório, naquela época não tinha cartório. Então eles faziam pequenas estatuetas, que na tradução passou a ser ídolo, como certificado de posse.
E as joias não existia, na época de Abraão, não existia moeda, dinheiro, papel moeda e assim por diante, ou até moeda cunhada. Então, a moeda se fazia ou por animais ou por joias. Então, Abraão tinha joia sim, mas era questão monetária, era questão como moeda de troca e não como questão de adorno e assim por diante. E o anel? É o mesmo princípio. Quando o pai coloca o anel no dedo do filho pródigo, ele não está adornando o filho pródigo. Lembrando que a parábola é uma parábola não é a realidade, é uma história que significa a realidade, não serve de base, tá? Aí ele coloca 3 coisas no filho, não é só o anel. Coloca um manto, que ele retira de si mesmo no filho, coloca o anel e coloca a sandália. O pai é Jesus Cristo, é Deus, tá certo? O filho pródigo somos nós pecadores. Então, o manto é o manto de justiça de Deus, ele está cobrindo a gente com o caráter de Cristo. Segundo, a sandália significa o evangelho, para o mundo não machucar a gente ter esperança. E terceiro, o anel é símbolo de posse. Na época de Jesus, o anel era o selo de posse. Então o pai, ao colocar o anel no dedo do filho, o anel não era um adorno sem função, era um adorno funcional, era um carimbo. Como hoje qualquer documento lavrado em cartório tem que ter o carimbo do cartório, aquele selo com aquele logo meio esquisitinho que brilha, naquela época era o anel que lavrava em cera, tá certo? A documentação passava a existir. Ao colocar o anel no dedo do filho, o pai está falando o seguinte: você continua sendo herdeiro meu. Era uma joia funcional, como a aliança que está no dedo de vocês, nossa, é funcional também, tá certo? Representa alguma coisa. Ufa, né? A gente não pode continuar nessa? Né? Então, Nós temos outros assuntos a serem abordados, né? Mas continuando nesse assunto, o uso de joias tinha muito que ver com a identidade do povo também, né? Então, o povo de Israel, eles eram conhecidos por serem um povo que não se adornavam, né? Eles não tinham a preocupação de estarem bonitos no sentido de, né, enfeitar para seduzir, né? Enfim, não. Eles eram conhecidos por serem um povo que tinha simplicidade ao vestir e que o foco deles não era o externo, mas sim o que estava dentro. Eu né? pego a palavra Apresentar. paulina. Nós somos embaixadores. O embaixador representa na vestimenta, no caráter e na postura o seu país. Nós somos embaixadores de Cristo. Então a nossa vestimenta, o nosso caráter, a nossa postura deve ser de acordo com o país que nós representamos, que é o céu. Exato. Então, e da questão cultural, que a Thalita tinha comentado. eita, a gente não vai sair desse assunto hoje. Eu estou falando demais, você quer falar um pouquinho? Quer falar um pouquinho? Bom, só para concluir meu pensamento aqui, até posso entrar nesse assunto, haviam sim questões culturais, né? Nós temos, por exemplo, mais uma parábola da dracma perdida, era algo, né, cultural, porque as dracmas, elas tinham um simbolismo de, se o marido morresse, por exemplo, ela teria aquelas dracmas para poder se manter para o resto da vida. Era o dote para o casamento. Era o dote, isso. Então nós temos questões culturais, sim, né? Então existem adornos que para nós são funcionais e para outros povos não são funcionais, né? Por exemplo, nós usamos aliança. Existem países que não utilizam aliança, né? Existem locais que eles usam argolas no pescoço, né? Nós não usamos isso. Então tem muito que ver também com questão cultural. Mas o que nós devemos levar como essência daquilo que nós estamos falando hoje é o propósito disso. Aí não seria uma questão de vaidade, no caso, Exato. seria uma questão, tipo, da criação, da cultura daquele povo, que eles arrumaram uma função para aquilo, né? Na África é muito comum isso. Eu vejo uma problemática muito maior nisso daí, tá certo? Porque existem pinceladas nessa questão cultural que pode deixar a gente num terreno muito acinzentado, e a gente deixa de lado, assim diz o Senhor, para colocar a normatização cultural em vez da normatização bíblica.
tá certo? Isso daí causa uma tremenda perda bíblica, espiritual e de comunhão com Deus, tá certo? Por exemplo, as argolas no pescoço das mulheres girafas africanas, tá? Elas passam a ser funcional, porque se elas tirarem aquela argola, ela quebra o pescoço, tá certo? Nos Estados Unidos, não existe necessidade de aliança, é cultura brasileira, tá? Mas aí entra num ponto, o meu regimento não deve ser a cultura, deve ser o assim diz o Senhor, porque a minha fala aqui é na preocupação do quê? Do que a Thalita falou. Mas tem países que a nossa igreja, as mulheres usam joias. Esse é o questionamento principal. Aí tem um ponto, tá certo? Eu creio que essa questão de aculturamento, a gente pode ter uma significância maior na questão musical, e não na questão de joias, porque a questão musical, a Bíblia não dá parâmetro, e a questão musical, eu não quero entrar agora, é para outra parte, tá? Mas a questão de joias, a Bíblia traça parâmetro. Nós, como Igreja Adventista mundial, não local, mundial, existem alguns países que não seguem, estou falando da Igreja Adventista, não seguem o assim diz o Senhor na questão de joias, como deveria seguir. Então não é porque um país faz que nós devemos fazer, sendo que a Bíblia é tão clara e específica em dizer que é sinal de paganismo, é sinal de adoração ao homem da iniquidade o uso de joias. Isso é claro na Bíblia, né? Fala, doutor. Bom, eu só me lembrei de um detalhe, assim, a cultura não deve ser assim diz, não é assim diz a cultura, né? É assim diz o Senhor, não é assim? Então nós temos que tomar muito cuidado em relação com assim diz a cultura, porque se for assim, a gente vai fazer muita coisa, porque a cultura prega isso, diz que é permissível. E uma das coisas que me chama muita atenção foi com o povo de Israel, uma ilustração bem simples para essa situação que a gente está debatendo aqui. Lá em Números capítulo 25, a partir do versículo 1, fala que, habitando Israel em Sitim, começou o povo a se prostituir com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos seus sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu, se inclinou aos seus ídolos, juntamente com elas, e adorou, se prostituiu, né? Aí eu fico perguntando, por quê? O que essas mulheres tinham que chamaram tanta atenção dos israelitas, né? Eles recentemente haviam saído do Egito, haviam conhecido as egípcias lá, sabiam como as mulheres egípcias se vestiam, como elas usavam, o tipo de roupas que elas usavam como adornos, etc. As moabitas igualmente, chamou a atenção, não a quantidade de roupas, a pouca roupa que elas usavam, isso chama a atenção, e nas joias, e assim eles foram ludibriados e enganados, com as danças, as músicas, o vinho, que aqui também é citado, né? E assim chegaram até a prostituição. Olha só, os passos são o seguinte: uma amizade, aparentemente o que é essa amizade? Uma amizade que não tem nenhum problema, com outras nações, através da bebida e dos relacionamentos, e danças e música, chegou até onde? A prostituição. E no final da prostituição, né, a idolatria. Então, aonde Satanás quis levar os israelitas? É para a gente refletir Eu queria dar um outro exemplo da questão de aculturamento, que a gente tem que tomar muito cuidado. O povo de Israel, ele estava, na época de Samuel, que Samuel, ele era o legislador supremo, amando de Deus, ele estava olhando muito para as nações vizinhas, nações pagãs, e eles chegaram para Samuel e falaram: Samuel, todas as outras culturas, todas as outras nações têm um rei, nós queremos um rei. Aí Samuel caiu em depressão, porque ele falou: puxa vida, eu não estou fazendo o serviço direito, tantos anos legislando o povo de maneira correta, no assim diz o Senhor,
E aí Deus ele vai conversar com Samuel, e olha só o que diz sobre esse assunto. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo, dá o rei para o povo, em tudo quanto te dizes, pois não te rejeitou a ti, mas a mim rejeitou, para eu reinar sobre eles. Então esse é o grande perigo da cultura. Eu não quero entrar nesse ponto, mas eu preciso falar. Não é pecado nós sermos inseridos na cultura boa. Não é pecado um adventista estar a par da cultura que vive. Não é pecado um jovem... As redes sociais hoje é um tipo de cultura mundial, né? Sim, mas eu falo assim, não é pecado um jovem ler livros da cultura brasileira para um vestibular, para alguma coisa. Não é pecado o jovem, né, conhecer músicas da cultura brasileira que não vão denegrir a imagem de Deus na vida deles. Não é pecado você estar inserido na cultura, tá certo? Mas é pecado a cultura estar inserida dentro de você. Então, eu uso joias porque é cultural. Não, a tua cultura é divina. Tem um texto que eu gosto muito, são vários, né? Se eu fosse citar aqui, são vários textos. Ele fala: tirai do meio de vós, tirai do meio de vós, tudo isso que te afasta, né? Então isso nos faz lembrar um pouquinho. Se essa música ela não agrada a Deus, se esta joia, se esse tipo de coisa não agrada a Deus, tira. Aquilo está se tornando um Deus, e este é um grande perigo, a gente fazer, confiar que nós podemos, né? Bem, Adão e Eva estavam santos e perfeitos, caíram. Depois de tantos milênios de degradação, será que eu não cairia numa tentação? Então é melhor se afastar. Jesus falou o quê? Se teu olho te faz pecar, arranca. Ele não mandou arrancar o olho. Você se afastar daquilo que seu olhar está te colocando. Afasta o olho. Se a tua mão está pegando em alguma coisa que desagrada, arranca a mão. Tira. Não está mandando você arrancar a mão, está mandando você fugir daquilo. Tira aquilo da sua vida. E aqui, pastor, a questão da música envolve polêmica ainda maior. Calma, que nós vamos chegar depois. Calma, É, Eu quero, as perguntas, eu acho que teve duas já vai. perguntas. eu quero dar outra passagem bíblica aqui. Tá, só uma pergunta da Pastor. minha parte agora. O aculturamento realmente tem essa questão aí. Porém, uma pergunta. Com relação às joias funcionais, elas estão ligadas à cultura ou não? As joias funcionais? Eu creio que joias funcionais não, eu creio que vamos colocar adornos, Os adornos, né? isso. Adornos funcionais não está ligado à cultura, porque é uma questão que é maior do que qualquer cultura. O óculos, por exemplo, é cultural? Não, é necessidade, independente se é uma cultura esquimó, uma cultura oriental, ocidental, uma cultura pós-moderna ou retrógrada. É que a função é um pouco diferente, um óculos e uma aliança, por exemplo. Tem países que usam aliança e outros não, você mencionou, né, pastor? Então aqui, e o óculos é sine qua non. Se você não usar, você vai cair no buraco. Se você não usar, você não vai ler nada. Sim. Né? Agora, esse adorno cultural da aliança, por exemplo, já é um opcional. Se você crê naquilo como razoável, sim, faça, mas desde que seja funcional. Mas mas a grande maioria, existe uma outra exceção, e a aliança é uma das exceções, mas a grande maioria dos adornos funcionais extrapolam qualquer cultura. A roupa é um adorno, e vai dizer que não é funcional. Está presente em quantas culturas? Todas, ponto final. Até as africanas, né? Então está em todas as culturas, e é isso daí. Vamos lá, gente. Temos mais perguntas. Vamos para a próxima? Vamos sair um pouco desse assunto de joias. Vamos agora para um outro tema. Falou de pintar o cabelo. Pintar o cabelo pode? Vamos responder essa, porque o pastor está querendo responder essa daí. A gente responde. O pastor respondeu. E depois a gente vai mudar de assunto, porque senão a gente vai ficar só nesse assunto. Nós temos muitos outros Que é um para conversar assunto hoje. assim interessante, muito bom, porque eu acredito que para as mulheres é muito mais É interessante esse denso, negócio. né? Sim. Pode pintar cabelo? E a igreja tem quanto por cento de mulher? É a maioria. 70%, Sim, 60%, é a grande maioria. 70%. Então, Pode pintar cabelo? E aí, pode pintar cabelo?
Eu não sei ler esse nome, não. É, Raimate Ferreira. É esse? Para dar opinião? E o que vocês acham? O que você vocês acha, dona acham? Thalita? Pode pintar o cabelo com esse teu Eu loiro acredito aí? que sim. Eu acho que é que nem a gente falou, né? Depende daquilo para que você vá fazer as coisas. É para um bem-estar seu próprio, de você conseguir se olhar no espelho e estar bem com você mesmo, é uma coisa importante. Não é uma coisa que não deva ser relevante, principalmente para a mulher, como vocês disseram. Mas só que eu acho essa questão do cabelo, acho que não interfere, pelo menos particularmente. Assim, Deus gosta do belo. Sim. E tem que Exatamente. ficar bonito. Agora, Deus também, Ele preza pelo natural. E o belo está no natural. É aquele negócio que mais é menos, né? Ou menos é mais, menos é mais. Então, assim, pode pintar cabelo? Claro que pode, não tem pecado em pintar cabelo. Desde que não destoe da naturalidade da pessoa. Pintar de azul, rosa, assim? Ou até uma pessoa Colorido, né? morena pintar de loiro, uma pessoa muito pálida pintar de muito negro o cabelo também, destoa do natural, certo? Mas dentro da naturalidade, não para questão de vaidade, mas para se sentir belo, para autoestima. Corrigir assim, também os algumas- problemas do pecado, né? Porque querendo ou os não, cabelos brancos, né? E assim estamos por no mundo de diante. pecado aí, precisamos corrigir Então algumas não coisas. tem, desde que não fuja do natural. Então, você vai lá comprar a tintura do cabelo, compre a tintura do cabelo da tua cor original que Deus te deu. E aí pinta. Um tonzinho a mais, um tonzinho a menos também não vai ser problema. Tá certo? Uma luz a mais, uma luz a menos também não vai ser problema, desde que não fuja do natural, não fica aquele artificial todo, né? Posso concluir a minha indagação do começo, então? O que eu entendi depois de todas A as gente respostas. falou tanto até agora. Não, então, Cansamos de eu, falar, quero, você eu, ainda quero, tem dúvida? eu quero finalizar o que eu tinha, o que eu queria questionar essas semanas. A questão, então, dos adornos, a Bíblia é clara, Ellen White também fala sobre o assunto. E nós nem entramos em Ellen White aqui, Exatamente, ficamos Porque somente se na Bíblia. entrássemos em Ellen White, Bruno, Exato. aí sim não pode mesmo usar joias. Então, a questão é que nós mulheres, especialmente, né, não precisamos usar joias para nos sentirmos mais bonitas, porque Jesus já nos fez lindas e maravilhosas, assim como nós, entendeu? Então, não precisamos disso. É assim, e é interessante porque muitas vezes nas redes sociais, principalmente na nossa igreja, né, fica esse questionamento, mas eu queria usar, que não sei o quê. Assim, não existe necessidade, isso não vai deixar nós mais bonitos, não precisamos usar. Assim, Muito obrigada pelas respostas de vocês. A única joia que você deve usar é a joia do teu noivo, a joia do teu namorado, a joia do teu marido. Essa joia que é uma preciosidade, né? Esses homens que são do lado dessas mulheres varonis, é uma benção. Você gostou, né, rapaz? Tá certo, olha. Vamos lá para Birigui ver o que ela... Tá assistindo. Então vamos lá, gente. Ó, aqui? Muito bem, então vamos para a próxima pergunta. Aí nós vamos encerrar esse bloco, tá? Essa daí pode deixar para a próxima, né? Essa daqui, então, deixa para a próxima. Deixa para outro bloco essa daí. Então vamos fazer o seguinte. Vamos de música, tá? E no próximo bloco a gente vai conversar sobre... Será que a gente só pode ouvir música sacra ou podemos ouvir outros estilos musicais? Vamos de música e já já a gente volta. Muitas vezes não entendes o porquê de ter deixado sofrer assim. Se parece que Deus esqueceu e deixou de te amar.
Tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que pareça mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que pareça mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que pareça mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Estamos de volta e nós estamos avançados no horário, né? Então vamos fazer o seguinte: nós nos comprometemos a voltar aqui, teremos outros JAs e vamos continuar falando sobre esses assuntos, certo? Então fique aí ligadinho nas nossas redes sociais que nós iremos anunciar para vocês muito em breve quando teremos os nossos JAs, tá? Agora eu vou dar algumas dicas para vocês continuarem estudando esses temas em casa, tá? Então vamos lá. O primeiro livro, coloca aí na tela, para o pessoal poder já adquirir. O primeiro livro, O Adventismo e a Cultura Pop, tá? Da editora Unaexpress, é uma editora adventista, e esse livro ele vai falar sobre como que o adventista se relaciona com filmes, séries, literaturas, né? Como que o adventista se relaciona com isso. Então, é um ótimo livro, tá? E acabou de sair do forno, tem há poucos anos aí, então é muito bom esse livro. Outro, Conduta Sexual, de Ellen White, tá? É um livro que trata sobre assuntos bem polêmicos aí, voltados para a sexualidade. Então, ler esse livro é um ótimo material. Declarações para a Igreja,
o outro livro. Esse livro ele vai falar sobre, vai mostrar o pensamento da Igreja Adventista sobre alguns assuntos, por exemplo, o aborto, né, homossexualidade, enfim, outros assuntos aí. E o que a igreja pensa sobre isso? Leia esse livro. Outro, que está dentro daquilo que nós estávamos conversando, o uso de joias na Bíblia, tá? O uso de joias na Bíblia foi escrito por Ângelo Rodrigues. Esse rapaz é PhD em teologia, ele é especialista em Antigo Testamento, tá? Por muitos anos ele cuidou do Centro de Pesquisa Adventista, então é um livro muito, muito bom. É fino, mas tem um grande conteúdo, então para vocês continuarem com esse assunto aqui na sua casa. O último, Engolidos pela Cultura Pop, é um livro da editora Ultimato, que também vai falar sobre como, né, o cristão, de modo geral, se relaciona com a cultura pop. Então, literatura, jornais, quadrinhos, é um livro para você pensar, tá bom? Que vai te fazer refletir sobre a sua postura como um cristão. Bom, estamos chegando ao final. Nós temos alguns pedidos de oração que nós iremos orar nesse momento. Então, anota aí no seu caderninho de oração para você orar por seus irmãos. O primeiro pedido da Vanessa, ela está pedindo para orar pela sua saúde e pela sua família. Lamede Santos, ela está pedindo oração por sua família. Olga de Lima também está pedindo para que nós oremos por todos os jovens. Nós temos nossa irmã, me ajuda aí, pastor, esse nome aí. Ramate, eu acho que é isso, né? Ramate, isso aí. Ela está pedindo oração pelo seu filho, Raine Coelho, que está afastado dos caminhos do Senhor, um ex-desbravador. Ele nasceu na igreja e hoje ele tem 17 anos. Então, vamos orar por ele, tá? Vamos orar por todas as famílias do nosso distrito. Eu tenho 3 pedidos a fazer também. Por favor. Eu queria que os irmãos continuassem orando pela irmã Lourdes Penasso, que está internada na UTI, tá certo? Lembrar de orar também pela Samela, que está doente, tá? Nossa jovem aqui do distrito. E lembrar de orar por um amigo meu de Araçatuba, o Adilson. O Adilson já faz mais de 15 dias que está na UTI lá em Araçatuba, está com Covid. Essa semana ele não passou bem, mas pela graça de Deus e pela oração dos irmãos, ele de ontem para hoje obteve milagre, está assim sendo curado para a honra e glória de Deus. Tá certo? Esses 3 casos, a irmã Lourdes, a Samela e o Adilson. Lembre de orar por eles também. Então, curve sua fronte aí na sua casa. Vamos orar a Deus. Pai querido que habita nos altos céus, nós te agradecemos porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor ouve a nossa oração e o Senhor está sempre disposto a atender aquilo que precisamos conforme a Tua vontade. E aqui nós externalizamos alguns pedidos. Algumas pessoas estão pedindo por sua família, por amigos, por um filho que se afastou dos Teus caminhos. Pedimos, Pai, que o Senhor atenda esses pedidos conforme a Tua vontade, porque sabemos que a Tua vontade é a melhor coisa para cada um de nós. Entregamos a vida da Tua igreja aqui de Lins em Tuas mãos, de todos os irmãos. Estamos passando por um momento difícil em nosso país e todos nós estamos sendo afetados por esse momento. E pedimos o Seu conforto, o Seu consolo e também que o Senhor, como médico dos médicos, venha nos ajudar a passar por esse momento difícil com saúde e segurança. Sabemos que existem muitos irmãos nossos que já foram acometidos com o Covid e pedimos, Pai, que o Senhor faça a Sua vontade na vida dessas pessoas, que eles encontrem conforto, mais do que isso, que eles encontrem a certeza de que o Senhor, nesse momento, está ao lado deles. E que mesmo que não venha a cura, mas que venha o alívio vindo dos céus. Esteja com a Tua igreja, não sabemos os problemas de todos os irmãos, as necessidades que cada um tem passado, mas Tu sabes e por isso entregamos todos em Tuas mãos. Entregamos também o nosso país e os governadores do mesmo, para que o Senhor direcione,
para que nós possamos sair dessa situação o mais rápido possível. São essas coisas que nós entregamos a Ti e pedimos porque sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. Mas também temos muito que agradecer. Se aqui estamos é porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado por tudo e mais uma vez entregamos a nossa vida em Tuas mãos. No nome de Jesus é que pedimos. Amém. Queridos, nós temos um encontro marcado então no nosso próximo JA. Fique agora com mais uma música e a gente se encontra em breve. Tchau. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em Tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais eu te agradeço pelo carinho e pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em Tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais, quanta esperança Santa harmonia. Ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo, Tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus.